Fala galera, aqui é o Léo do Mundo AI, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a nova ferramenta da Adobe para geração de imagens, que é o Adobe Firefly. Para você ter acesso a essa ferramenta, você precisa entrar numa lista de espera, você tem que se cadastrar no site deles, preencher suas informações e através dessa lista eles vão enviar um convite onde você vai ter esse acesso. Eu já recebi o meu acesso e hoje eu vou mostrar para vocês qual que é a proposta da Adobe, o que a ferramenta tem, quais são os pontos fracos e fortes. E fique comigo até o final do vídeo que você vai gostar bastante do que você vai ver aqui. Então aqui através da página principal do Adobe Firefly você vai ter acesso a um breve resumo do que eles vão implementar na ferramenta, o que já está funcionando. E eles vão vir com uma proposta além de geração de imagens, não apenas isso, mas também de edição de imagem criando inteligência artificial. Então aqui a gente tem um exemplo bem claro do que eles vão fazer. A gente tem aqui uma imagem de um farol, onde eles com apenas digitando alguns prompts eles conseguem gerar conteúdo na imagem. Por exemplo, ele seleciona aqui o farol e manda mudar as cores, e essas cores são modificadas de forma bem simples, e com apenas digitando alguns textos você consegue modificar bastante a imagem, utilizando a imagem principal que você enviou para eles. Eles vão ter também uma ferramenta para ilustração, para desenvolvimento de fontes e criação de logomarcas, entre outros. Uma ferramenta para edição de vídeo, onde você pode mudar a cena de um vídeo apenas com um prompt, igual você está vendo aí na tela. E entre outras ferramentas. Hoje a gente vai focar apenas no Adobe Firefly para geração de imagens e vocês vão conhecer qual o poder que a Adobe traz à mesa para competir com essas empresas que estão gerando imagem utilizando a inteligência artificial. Quando você receber a liberação para acessar o site, você vai ter acesso a esse painel, onde você vai clicar aqui em Generate e ele vai abrir aqui a galeria de imagens com trabalhos gerados aí por diversos usuários ou até mesmo pela própria Adobe, onde você pode utilizar como modelo para estar criando imagens. Um ponto que eu gostaria de destacar aqui é que as imagens geradas são de extrema qualidade, então é uma variedade imensa de modelos que já foram treinados pela Adobe. Como a Adobe é uma empresa renomada na área de design gráfico, você pode esperar o melhor dessa ferramenta. Então aqui na galeria eu vou mostrar algumas coisas que estão sendo criadas. Você pode ver aqui que tem imagem realística, a gente tem alguma coisa aqui em 3D, a gente tem design de interiores, a gente tem fotografias criativas, a gente tem mini mundos aqui em aquário, coisas criadas com comida, imagem tipo fantasia, a gente tem personagens aqui. E as cores e o detalhe das imagens são de extrema qualidade. Você pode ver que as imagens, principalmente as imagens fotográficas, não dá para você perceber que foi gerada através de AI ou não. Agora eu vou começar a demonstrar para vocês como que é simples criar imagens utilizando o Adobe Firefly. Tem diversas maneiras de criar imagem aqui, e uma delas é você reaproveitar um prompt já criado por um outro usuário. E eu vou começar a gerar imagens aqui, reutilizando um prompt. E eu vou escolher esse tema aqui da borboleta para criar a primeira demonstração. Você pode clicar aqui em Try Prompt. Ele vai te trazer aqui algumas imagens já geradas pelo Adobe ou por algum outro usuário. E a qualidade das imagens são perfeitas, você não precisa fazer upscale, nessa versão beta você não tem essa opção, mas já são imagens aí que já dá para utilizar, porque a definição e a resolução está muito boa. O único porém é que quando você faz o download da imagem, a Adobe, nessa fase beta, eles estão imprimindo a imagem com a marca d'água, então você vai esperar que todas as imagens que você gerar aí, aqui do lado esquerdo, embaixo, vai ter a marca d'água deles. Então, retornando aqui, a gente ainda tem algumas funções. Quando você gera a imagem, você clica na imagem, ele vai abrir algumas funções que também podem ser acessadas aqui na imagem, sem precisar de estar abrindo a imagem inteira. Então, quando você passa o mouse em cima, você tem aqui esses três botões que são as opções. Você pode usar a imagem de referência, copiar para a área de trabalho ou enviar um feedback, que seria basicamente esse reporte, esse like ou dislike aqui da Adobe. Você ainda pode clicar aqui no botão download, ele não vai perder muita coisa, já vai fazer o download direto da imagem para você. E se você quiser gerar variações da imagem que você está fazendo, você simplesmente passa o mouse aqui e clica em Show Similar. Ele vai pegar essa imagem que você gerou e vai gerar 3 imagens num padrão similar a essa que você escolheu aqui. Uma coisa que vale destacar aqui é que a Adobe, como empresa de design, eles tiveram um cuidado imenso de fazer uma interface bem simples e agradável aos olhos. Para o usuário que é leigo e que não tem muita paciência em utilizar geradores de imagem e você tem que ter algum conhecimento de prompt, na minha opinião, a Adobe veio para desmistificar um pouco
a dificuldade que é para gerar imagens utilizando inteligência artificial. A proposta deles é bem simples, você tem apenas aqui o visualizador de imagens, a janela de prompt, onde você pode dar refresh, ele vai gerando imagens aleatórias, e para mudar aqui o tamanho da imagem, do lado direito você tem um painel que tem várias funções, que é dividido em 4 categorias. Um que seria o Aspect Ratio, que seria o tamanho ou modelo da imagem. A segunda opção seria estilos. A terceira seria o painel onde você define composição, iluminação e cores. Eu vou começar demonstrando para vocês aqui o Aspect Ratio. Então, simplesmente, você criou a imagem aqui no padrão 16:9 e você quer essa imagem no padrão 1:1, simplesmente clica aqui e selecione 1:1. Ele vai gerar 4 imagens utilizando esse padrão 1:1. Se você quiser, por exemplo, uma imagem 4:3 ou 3:4, você vai clicar aqui, ele vai gerar um porta-retrato para você com o mesmo tema no padrão 3:4. Então, de forma bem simples, você apenas clicando aqui em selecionar o aspecto da imagem, você consegue gerar 4 imagens no formato necessário, sem precisar estar digitando nada aqui no prompt. Em relação ao tipo de conteúdo, dependendo do tipo de prompt que você utilizar aqui, talvez não vá funcionar aqui o tipo de conteúdo que você selecionar. Por exemplo, aqui eu estou no modelo None e vou selecionar foto. Ele vai jogar esse tipo de conteúdo aqui para a parte de baixo, foto, e vai gerar 4 imagens para mim no estilo fotográfico. Mas como aqui no meu prompt já está falando alguma coisa relacionada a macrofotografia e já está também definido aqui o tipo de fotografia que eu quero, talvez se você clicar aqui no tipo de conteúdo você não vai ter uma modificação tão grande. Então você, nesse caso, teria que refazer o seu prompt. Aqui embaixo em estilos, você pode selecionar os estilos populares que eles têm e também tem efeitos, e você pode selecionar um efeito para modificar a foto sem precisar digitar nada no prompt. Por exemplo, vamos escolher que eu quero um efeito bioluminescente nessa imagem. Eu seleciono o efeito que eu quero, eu posso selecionar mais de um. Eu vou clicar aqui em gerar. Ele simplesmente vai incluir essa palavra bioluminescence aqui no meu prompt, e quando você mandar gerar a imagem, essa imagem vai vir com esse efeito de bioluminescência. Aqui a gente vê que a imagem tem o efeito solicitado. Uma outra coisa que você pode fazer bem simples é clicar aqui em limpar estilos e mandar gerar a imagem, e ele vai vir com a imagem gerada sem nenhum estilo aplicado. E aí, dependendo do resultado que você está tendo no decorrer da criação da imagem, você quiser recomeçar do zero, você simplesmente manda gerar o estilo ali, limpar a formatação, e ele vai começar a gerar imagens para você com a formatação limpa. Agora, falando de prompt, é bem simples você estar usando essa composição da imagem aqui para estar gerando um prompt diferente. Por exemplo, eu estou criando imagens de borboletas. Vamos dizer que eu não quero borboleta. Eu quero aqui uma caterpillar, que seria lá uma lagarta, né? Você digita a palavra que você quer e manda gerar novamente. Ele vai utilizar toda aquela composição que já está previamente definida e ele vai gerar para você um conteúdo totalmente novo, apenas modificando uma palavra. Então, sair de uma borboleta para uma lagarta, seria uma caterpillar colorida, com o mesmo tema ali, numa rua movimentada e tal. Então, se você quiser mudar, por exemplo, eu não quero a caterpillar, eu quero um French Bulldog, que seria um cachorro. Você manda gerar novamente e ele vai gerar a imagem para você de uma forma bem simples, com a qualidade extraordinária, apenas mudando uma palavra no prompt e utilizando a composição de terceiros. E você pode mudar também, por exemplo, a característica do seu tema principal. Então eu coloquei aqui um French Bulldog e ele ficou bem parecido com toda a cena que foi criada. Então, se eu quiser, por exemplo, um Colorful French Bulldog, eu vou botar aqui um White, que seria um French Bulldog branco, mandar gerar novamente, e aqui ele mudou o cachorro, mudou apenas o cachorro e manteve toda a composição da imagem. Por exemplo, se eu quiser mudar aqui de um French Bulldog e eu colocar aqui, por exemplo, um Black Cat Green Eyes e clicar em gerar, eu ainda vou aproveitar toda a composição da cena, apenas mudando o meu objeto principal, que seria o gato. E aí, dependendo da imagem que ele gerar, se você não estiver satisfeito com o resultado, você pode, por exemplo, selecionar, fazer variações de um deles. Por exemplo, eu gostei mais dessa imagem aqui. Eu simplesmente clico aqui em Show Similar, ele vai excluir todas as 3 imagens anteriores e vai gerar imagens para mim similares a essa imagem que eu selecionei aqui. Agora eu vou voltar aqui para a página principal deles e vou selecionar um tema diferente.
Eu vou selecionar essa imagem desse carro aqui e vou mandar testar o prompt. Então aqui a gente tem no prompt um Classic Car Facing the Camera, que é um carro clássico de frente para a câmera. Aí tem o estilo da fotografia e você pode mudar isso simplesmente mudando uma palavra. Por exemplo, eu vou botar aqui um Classic Car, vamos colocar um Mustang, que vai me trazer resultados interessantes, porque o Mustang é um carro clássico, deve me gerar imagens aí com esse tema. E aí você pode ir mudando a imagem. É claro que você pode também sair um pouco da configuração aqui. Se você pode utilizar a ideia da imagem e mudar e gerar uma imagem totalmente diferente. Vamos colocar aqui que eu não quero um carro nessa composição. Eu quero, por exemplo, uma cadeira. E eu mandar gerar aqui. Eu utilizei aquela ideia de fotografia clássica e minimalista e consegui gerar aqui um resultado apenas mudando uma palavra. E aí você pode trabalhar aqui nos estilos, né? Você pode trabalhar aqui mudando para um estilo artístico e à medida que você vai selecionando aqui, ele vai mudando a imagem sem precisar de muita interação do usuário. Então aqui eu tenho a imagem no estilo artístico, tá? Eu vou mudar aqui para estilo fotográfico e você pode começar a mexer com o tipo de cores, né? Pode escolher tons, cores vibrantes, você pode escolher a iluminação, uma iluminação mais escura e você pode escolher também a composição da fotografia. Por exemplo, eu quero que essa imagem seja tirada por baixo. Você clica em gerar. Agora uma coisa bem importante, porque dependendo do estilo ou do tipo de cor, ou da composição, ou da iluminação que você escolher, se essas informações que você está escolhendo aqui tiver aqui dentro do prompt, ele não vai te trazer um resultado. Então nesse caso, você tem que digitar o prompt mais simples possível. Então aqui eu teria que limpar tudo aqui e simplesmente colocar aqui uma Share Facing the Camera. E agora, eu sem muita informação no meu prompt, eu selecionar aqui o tom que eu quero, a iluminação que eu quero e o tipo de composição, eu vou ter uma chance maior de ter um resultado da imagem, porque essa imagem foi utilizada com um prompt simples. Então agora eu já tenho aqui um tom morno, com a luz dramática e de uma foto tirado por cima, porque o meu prompt é um prompt simples. Então essa é uma das dicas que eu deixo para vocês aí. Vamos voltar aqui na página principal. Vou escolher mais uma imagem aqui. Agora a gente tem uma imagem aqui que não é uma fotografia, que a gente tem uma imagem ultra realística de uma formiga em alta velocidade na rua com prédios e tal. Então se eu tirar aqui, por exemplo, apenas uma imagem, eu vou tirar a palavra ant, que seria formiga, e vou colocar aqui butterfly, seria uma borboleta. Vou mandar corrigir para o inglês e ele vai gerar a imagem para mim com aquele estilo lá, apenas modificando uma simples palavra. Então dá para vocês perceberem que vai ser bem simples estar gerando imagens utilizando o Adobe Firefly. Agora eu vou aqui para a parte de design gráfico. Deixa eu pegar aqui uma imagem de um apartamento, design de interiores, que seria essa imagem aqui. E aqui vocês verem que a imagem é uma imagem que não dá para falar que é uma imagem gerada por inteligência artificial, uma imagem bem real, e apenas mudando uma palavra aqui você consegue mudar toda a composição da cena. Então aqui a gente tem um design de um living room com muitas plantas, e eu vou remover essa palavra plantas e vou colocar, na verdade, com lot of plants, eu vou colocar aqui com lot of colorful plants e vamos ver o que vai gerar pra gente. Aí agora eu vim daquele tom totalmente verde para um tom colorido. A gente já vê que já gerou imagens diferenciadas. Então se você começar a colocar aqui no prompt palavras que você quer na composição da imagem, você vai conseguir um resultado diferente. Então aqui eu quero colorful plants. Deixa eu colocar aqui um filtro para vocês verem. Vou colocar aqui nos populares aqui e vou escolher o filtro de Blue Miniscent e vou mandar gerar outra imagem. Então agora a gente já tem um resultado aqui totalmente artístico, né? E inesperado, apenas solicitando a modificação de um filtro, inserindo aqui uma palavra simples no prompt. Então se você quer, por exemplo, interior of a living room, se você quiser, por exemplo, interior of a... Deixa eu tirar essa palavra living room. Botar aqui bedroom. Seria de um quarto. E vamos tirar aqui a lot of plants. Interior design of a bedroom with a electronic. E vamos mandar gerar. Você consegue aqui um resultado exatamente da forma que você solicitou ali no prompt. Um quarto
com um look eletrônico. Então essas são uma das facilidades que você vai encontrar aí gerando imagens utilizando o Adobe Firefly. Agora eu vou escolher essa imagem aqui desse cachorro, e para vocês que precisam de imagens específicas de um tema, você, por exemplo, pode usar essa ideia para gerar imagens do jeito que você quer. Por exemplo, eu tenho aqui a imagem de um cachorro usando sweater, mas você pode ser específico, você pode colocar aqui a imagem de um pitbull, e no lugar de sweater, você vai mandar gerar o primeiro lote, e aqui ele me trouxe imagens variadas. Você pode escolher uma imagem específica aqui, mas aqui no lugar de sweater, por exemplo, eu quero uma imagem de um pitbull preto, então eu vou botar aqui primeiro a palavra preto, black, pitbull, e vou colocar aqui blue eyes, que seriam de olhos azuis, e no lugar de um sweater, que eu não estou definindo a cor do sweater, deixa eu mandar gerar para vocês terem uma ideia da minha linha de raciocínio. Agora eu tenho aqui um pitbull preto de olhos azuis, e no lugar de um sweater normal, eu vou botar aqui blue eyes in white, vou definir a cor num suéter branco. Aí aqui eu tenho exatamente da forma que eu solicitei um pitbull vestindo um suéter branco com as características que eu solicitei. Se eu quiser mudar aqui, por exemplo, eu quero um pitbull branco com um suéter vermelho e mandar gerar a imagem, ele simplesmente vai gerar para mim. Eu esqueci de botar o suéter aqui, gente. Então deixa eu deletar aqui. Eu deletei a palavra suéter. Eu vou botar aqui red e vou mandar gerar novamente. E agora eu tenho um pitbull branco com um suéter branco e vermelho. Vou tirar agora a palavra branco aqui e vou botar a palavra vermelho na frente, porque em inglês a cor vem antes do objeto, e vou mandar gerar novamente. Agora eu tenho a imagem de um pitbull branco com olhos azuis num suéter vermelho. Então você vai fazendo os testes. Se você botar, por exemplo, o red antes do suéter e não vir o que você quer, você bota o red após o suéter. Vamos dar um Ctrl X aqui, vamos colocar depois, para vocês terem uma noção de como a imagem vai vir. E aqui a gente tem outra variação das imagens. Agora, uma coisa que, dependendo do gerador de imagens, não é exclusivo do Adobe, dependendo da palavra, do tipo de temperamento que você quer na fotografia, você não vai ser capaz de gerar imagens de conteúdo inapropriado. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui a white angry, que seria raivoso pitbull, deixa eu colocar aqui angry pitbull. Não é uma palavra muito ofensiva, eu creio que vai passar. Dependendo do que você digitar aqui, você não vai conseguir o resultado. Deixa eu digitar aqui a white pitbull, então ele vai gerar imagens para você com a cena que você quer, mas dependendo da palavra que você colocar aqui, você não vai ter um resultado, ou ele vai proibir você de gerar imagem. Agora eu vou escolher um outro tema aqui, vamos escolher um tema para gerar imagens de pessoas. Deixa eu escolher aqui, ver se eu acho uma imagem de pessoas. Você também pode simplesmente digitar aí no prompt, por exemplo, a beautiful woman. Vamos botar um prompt bem simples, não vamos colocar característica nenhuma, e ele vai te trazer aqui imagens, e ele já te dá um warning aqui falando que o prompt está muito curto, porque eu não fiz definição de nada. Eu coloquei só em beautiful woman, então ele me gerou imagens aleatórias. Vou colocar aqui foto of a beautiful woman. Ele já estou gerando um prompt um pouco maior. E aqui, como está selecionado arte, ele me trouxe um resultado artístico. Mas se eu deletar aqui e selecionar foto, ele vai me trazer um resultado de fotografia. E aqui, se eu selecionar porta-retrato, ele vai me gerar um porta-retrato. Mas o Adobe tem algumas restrições em relação a gerar imagens, não só de conteúdo sensual, mas de conteúdo agressivo. Tem na política deles lá. E você aceita essa política quando você aceita utilizar a ferramenta. Vamos supor que eu queira criar a foto de uma beautiful, de uma mulher bonita. Aí a gente cai no filtro do Adobe Firefly, que eu estou tentando criar uma imagem aqui de conteúdo sensual. Então não é compatível com os termos de utilização da ferramenta. Então toda vez que você tiver gerando uma imagem e essa imagem aparecer esse macaquinho ou outra imagem aqui, falando que fere, viola, né? Algumas palavras violam a política de geração de imagem deles. Aí você vai ter que ver. Na verdade, eu sinto falta de todas as ferramentas, eles deveriam marcar aqui, né? De vermelho a palavra que não é aceita para você estar deletando. Eu acredito que aqui, por exemplo, se eu tirar o biquíni e colocar aqui a red dress,
vestido vermelho, ele vai gerar a imagem para mim. Então, eu já sabia que essa palavra biquíni não seria permitida ali. Então, aqui eu tenho a imagem da mulher na praia vestindo um vestido vermelho. Então, eu tenho imagens aqui com a qualidade muito boa. Claro que a gente tem imagens melhores aí em outros aplicativos, né? Mas tudo depende do prompt. E à medida que também as pessoas foram utilizando, a qualidade tende a melhorar. E uma coisa que é comum em todos os geradores de imagens é o defeito em mãos, né? Você pode ver que aqui na mão dela veio com defeito, nessa outra mão aqui também veio com defeito, e também às vezes nas pernas também vem defeito. Às vezes vem 3 pernas. A gente vê que a mão dela não está tão natural, essa nem tanto, mas infelizmente ela criou deformação aqui nos olhos e a gente não tem aqui um upscale para fazer melhoramento da imagem. Então nem tudo é mil maravilhas, mas é uma ferramenta totalmente utilizável e a qualidade excelente, a facilidade de uso então não tem comparação. Então aqui se você quiser, outra opção se você quiser simplesmente mudar da mesma forma que eu fiz no outro lá, mudar a cor do vestido, vamos botar aqui Dark Blue and Green Dress. Ele vai me gerar aqui um vestido com alguma coisa mesclada entre o azul escuro e verde. E é bem simples, você está gerando as imagens aí, apenas mudando algumas palavras, né? Então eu coloquei aqui a foto de uma beautiful woman. Por exemplo, se eu colocar aqui a blonde woman, ele vai trazer para mim resultados apenas de mulheres loiras. Mesma coisa se eu colocar aqui Asian. Claro que algumas vezes não vai vir um resultado 100%, né? A gente vê que tem deformação, mas isso é normal de todos os geradores de imagem. Todas as mulheres criadas vieram com características de mulheres asiáticas, né? Aqui você pode mudar aqui a composição da foto e da cor. Por exemplo, eu quero um Golden Hour e vou mandar gerar. Deixa eu mudar a cor do vestido dela. Vou tirar aqui esse Dark Blue and Green, vou colocar um Black and Gold Dress e vou mudar ali o Golden Hour. Agora eu tenho a foto da mulher aqui com o vestido preto e dourado. A Golden Hour você vai ver que é tipo uma luz do pôr do sol. Eu vou tirar a característica física da mulher para me gerar resultados aleatórios e vou apenas mudar aqui. Eu quero a mulher com long hair, com cabelo comprido, e no lugar aqui e vou selecionar aqui uma foto de wide angle. É claro que para criação de imagem, gente, vocês têm que estudar um pouco aí fotografia, composição, para saber o que você está gerando. Por exemplo, para esse tipo de imagem aqui, eu acredito que o widescreen funciona melhor pela composição da imagem que eu estou criando. É claro que você pode usar qualquer composição aí que não vai fazer muita diferença. Então agora eu tenho uma mulher aqui com cabelo comprido, né? Long hair. Eu ainda tenho o Golden Hour ali, que seria a luz do pôr do sol. Algumas imagens vieram com distorção. Vamos colocar uma luz aqui, iluminação de nenhum tipo de iluminação. E no lugar aqui do long hair, eu vou colocar aqui um cabelo curto. Vou colocar bem curto, very short hair. E vamos ver o que ele vai trazer. E aqui eu tenho a imagem gerada com a mulher com very short hair. Então aí você vai filtrando o que você quer. Por exemplo, eu quero a imagem, eu quero variação dessa imagem. Só que eu não gostei porque ela veio com algumas espinhas aqui na cara dela. Então eu vou clicar em Show Similar. Ele vai me gerar imagens similares a essa imagem aqui. Aí você vê que a imagem é similar, né? O estilo da imagem é similar. A mulher tem um colar, o cabelo é mais ou menos parecido, né? E se você quiser uma imagem mais clean, você vai ter que trabalhar em prompt negativo. Então a foto do Very Short Hair Beautiful Woman. Eu acho que o skin é com I. Escolhi aqui o porta-retrato. E aqui trabalhando no prompt você consegue gerar a imagem um pouco melhor, né? Solicitando aí, digitando as informações que você quer em relação a tamanho de cabelo, cor da roupa, tom de pele, característica de raça, entre outros. Agora você pode utilizar também aqui estilos de foto para gerar fotos totalmente diferentes, né? Por exemplo, eu quero gerar uma foto baseada nessa composição aqui, ó, né? Então eu vou clicar aqui e aqui eu tenho várias fotos com tema de balões e flores e cores, etc. Então se eu tirar, por exemplo, a Hot Air Balloon, eu digitar aqui, por exemplo, White Cat e mandar gerar a imagem, ele vai utilizar toda a composição do prompt para frente e vai me gerar uma imagem com aquela composição.
Então eu estou reaproveitando um prompt de terceiro para gerar uma coisa totalmente nova. Agora eu vou utilizar um prompt aqui do Playground AI para tentar gerar alguma coisa similar a essa imagem que eu criei. Então eu vou mostrar para vocês a imagem, vou copiar o prompt aqui do Playground, eu vou descartar e vou colar aqui na página deles um prompt bem comprido e vamos ver o que ele vai trazer de resultado. Ele está falando que fere as políticas deles. Então você vai ter que tentar procurar aí na imagem alguma palavra, deletando algumas coisas do prompt até você encontrar a palavra que está ferindo. Deixa eu ver qual a palavra que está controversa aqui para a gente ver se consegue gerar essa imagem. Então eu deletei uma parte bem grande do prompt para tentar ver se ele me gera uma imagem. Então ele me trouxe a imagem até melhor do que eu esperava, baseado no prompt que eu tinha. E ele trouxe aqui exatamente o que eu queria gerar lá utilizando o Stable Diffusion e o Playground AI. Ele trouxe a foto de um cara sentado no trono. É um começo, mas ele utilizou as características lá da iluminação que eu estava querendo. E aí você pode ir deletando, né? Pode ir modificando o prompt. Por exemplo, eu tenho aqui características dos artistas, né? Eu vou deletar e agora ele me gerou imagens removendo aquela característica dos artistas. Então as possibilidades aqui no Adobe Firefly são ilimitadas, você tem bastante coisa de qualidade, você pode reaproveitar prompt deles, você pode criar prompts novos, como você já tem ideias criativas aqui, por exemplo, você tem ideias aqui de casas com paisagens, natureza, iluminação, coisas relacionadas ao oceano, ao mar. Você tem diversas imagens de animais, tanto na linha de fotografia como na linha de renderização. Você tem pinturas artísticas, você tem composições, você tem também tipo de ilustrações, onde você pode criar ilustrações aqui. Então, é a sua criatividade aqui que vai fazer com que você tenha resultados aí extraordinários. Eu vou gerar agora o último lote de imagem, eu vou selecionar a imagem aqui nesse tema de deserto e vou mostrar para vocês como é simples mudar totalmente a composição. Aqui eu tenho um castelo no meio do deserto. Então, se eu digitar aqui, ó, pirâmide, e mandar gerar, de uma forma bem simples, ele removeu o castelo e gerou imagens de pirâmides para mim. E se eu quiser mudar aqui, por exemplo, deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada aqui à iluminação, mas se eu quiser mudar aqui, ó, pirâmide no meio do deserto, sunlight, sunset, aqui tá falando sunset, tá vendo? Que me dá o horário que essa foto foi tirada. Então eu vou colocar aqui, ó, night time, e vou acrescentar aqui, ó, pirâmide and blue full moon, uma lua cheia azul no meio do deserto. E aqui a gente tem areia, vamos mandar gerar. Aí aqui a gente já tem a imagem gerada, exatamente o que eu pedi. E eu vou colocar aqui, ó, mist, fog, God rays. Eu quero névoas, eu quero um efeito um pouco mais diferenciado nessa imagem. Aí agora eu já tenho as névoas e eu tenho as luzes aqui celestiais. E agora eu vou tirar aqui e vou acrescentar o meu prompt lá e vamos mandar gerar novamente com God Rays, High Contrast, cores vívidas, alta saturação e vamos ver o que ele vai trazer para mim. Então aqui agora eu já tenho a imagem mais ou menos da forma que eu queria. Uma outra coisa que você pode fazer aqui, eu não estou utilizando filtro, então se eu colocar foto, eu vou trazer uma imagem um pouco mais fotográfica, como se tivesse sido tirado de uma máquina fotográfica. E agora eu vou deixar para o final, vou dar uma pincelada bem rápida mostrando para vocês aqui em relação ao Text Effect, seria o efeito de texto, né? Eles têm uma ferramenta e a proposta dela é para quem trabalha com design, gerar textos de uma forma bem simples utilizando texturas, né? Então você pode digitar aqui seu texto, vamos fazer um teste aqui com o Mundo AI e vamos colocar aqui Electronic Chips e vamos mandar gerar e ele gera de forma bem simples aí uma logomarca utilizando aí apenas a palavra que você escreveu e o tipo de textura que você quer utilizar. E ele te dá também 4 variações. Ele gera 4 modelos diferentes e você pode escolher um deles e está aplicando aí. Além disso, eles já têm alguns modelos pré-definidos, né, que você pode escolher, por exemplo, balões, seriam balões, e até mesmo efeito de lava. Ele tem aqui calça jeans, ele tem cores diversas
E você pode mudar também aqui o tipo de tamanho de fonte, né? Se você quer um negócio mais para fora da fonte, o efeito, você quer mais próximo da fonte, e você pode escolher um tipo de fonte diferente, não tem tantas opções, e você também pode escolher o background que você quer aqui. Então, se você quiser criar uma fonte aí com fundo transparente, você escolhe uma cor verde, né, ou até um azul que você consegue remover facilmente. E é uma ferramenta bem simples de utilizar, não tem muita coisa para explicar aqui, entendeu? Que vai ajudar bastante aí pessoas que trabalham na criação de logomarca e design gráfico, tá utilizando fontes aí, gerando textos de uma forma bem simples e rápida. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like aí. Isso ajuda o YouTube a estar recomendando os nossos vídeos e você será o primeiro a ser avisado assim que eu lançar um conteúdo novo aqui no canal. No mais, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.